Deixa eu te perguntar uma coisa. Seus pais ainda estão vivos? Não responde rápido, não. Segura a pergunta dentro de você por alguns segundos. Pensa, hoje cedo você acordou. Talvez sua mãe estivesse ali preparando o café, ou talvez ela só estivesse sentada, cansada, mexendo no celular. E você, no automático, pegou a xícara, tomou o café e saiu apressado sem sequer olhar direito para ela. Sem sequer dizer, obrigado, mãe. Sem sequer perguntar se ela estava bem. E o seu pai? Talvez ele tenha passado pela sala ou reclamado de alguma coisa, como sempre faz, e você só revirou os olhos ou deu um "tá bom, pai", sem prestar atenção. Talvez ele tenha perguntado do seu trabalho, dos seus estudos, e você respondeu de qualquer jeito só para encerrar logo a conversa. A vida é assim. A gente se acostuma com a presença das pessoas. A gente acha que vão estar ali sempre, mas a verdade é que não. Um dia, essa cadeira da cozinha vai ficar vazia. Um dia, aquela voz que chama seu nome já não vai ecoar pela casa. E nesse dia, cada detalhe que parecia pequeno vai pesar 1 tonelada dentro do peito. Por isso eu te pergunto de novo, seus pais ainda estão vivos? Se sim, você já agradeceu hoje? Você já olhou nos olhos deles? Você já percebeu que o maior tesouro da sua vida pode estar logo ali na sala e você nem se dá conta? É claro que você já brigou com seus pais, talvez ontem mesmo, talvez faz anos. E às vezes não foi nem uma briga enorme, mas aquele atrito silencioso, um não que te frustrou, uma palavra atravessada, uma comparação injusta. Pensa bem. Lembra daquela vez em que você queria sair com os amigos e sua mãe disse, não vai, não acho seguro. Você ficou furioso, bateu a porta, disse que ela não entendia nada da sua vida. Mas hoje, olhando para trás, percebe que talvez aquele não tenha te livrado de uma situação difícil. Ou aquele dia em que seu pai implicou com sua roupa, com seu jeito de falar, com suas escolhas. Você se sentiu incompreendido, achou que ele só queria controlar sua vida. Mas será que por trás da crítica não tinha medo? Medo de você ser rejeitado, medo de você sofrer? Pais não são perfeitos, nunca foram. Eles carregam cicatrizes que você não conhece. Sua mãe talvez tenha tido uma infância dura, sem carinho, e por isso às vezes não soube te dar o abraço que você queria. Seu pai talvez tenha crescido ouvindo gritos e por isso acabou gritando também, sem perceber que repetia uma dor. Mas olha só, por trás do erro havia sempre uma tentativa. Por trás da bronca havia cuidado. Por trás da rigidez havia amor, ainda que mal demonstrado. E um dia, quando eles não estiverem mais aqui, você vai lembrar de tudo isso. Não vai ser da briga que você vai se recordar, mas da presença. Não vai ser do grito que vai bater na sua memória, mas da voz, do jeito de falar, até das manias que um dia te irritavam. As brigas passam. O que fica é o amor. Agora, deixa eu te levar para outra cena. Pensa nos momentos bons que você já viveu com seus pais. Talvez você não lembre de grandes viagens, de presentes caros, nada disso. Mas e as coisas pequenas? Aquelas que hoje você daria tudo para reviver. Lembra de quando sua mãe te levava para a escola de manhã? Às vezes você nem queria ir, reclamava, fazia cara feia. Mas ela estava lá, de mão dada com você, atravessando a rua, preocupada se o sinal estava fechado, te cobrindo do vento, ajeitando sua mochila. Naquele tempo, você nem percebia, mas aquilo era amor, era proteção. E quando você chegava em casa, quem era que tinha separado a comida quentinha, às vezes até guardava a melhor parte só para você? Talvez fosse um pedaço de frango, a fatia de bolo, o copo de suco mais cheio. Ela podia estar cansada, sem tempo, mas sempre dava um jeito de você se sentir cuidado. E o seu pai? Talvez não fosse de falar muito, mas lembra dele te esperando na saída do treino, ou indo nas reuniões da escola, mesmo cansado do trabalho, ou simplesmente perguntando se você já tinha estudado, e no fundo, essa era a forma dele dizer, eu me importo com seu futuro.
Teve aquela vez em que vocês assistiram juntos um jogo na TV e ele vibrava, gritava, como se fosse final de campeonato. Você pode até nem gostar tanto de futebol, mas aquele momento ficou guardado, porque era só vocês dois, era cumplicidade. E quando você adoeceu? Talvez sua mãe tenha passado a noite acordada, trocando panos de água fria na sua testa, checando a febre a cada meia hora. Talvez seu pai tenha saído correndo na farmácia de madrugada. E você mal lembra do remédio, mas lembra da sensação de estar seguro, de saber que com eles ali, nada de ruim ia te atingir. Essas memórias parecem simples demais, quase bobas. Mas um dia você vai querer voltar nelas e não vai poder. Um dia vai sentir saudade até do cheiro da comida que enchia a casa, do som da risada deles, até dos conselhos que você ignorava. E sabe o que dói mais? Dói perceber que o que parecia tão comum era, na verdade, extraordinário. Um dia, os nossos pais não vão mais estar aqui. E quando isso acontecer, a vida nunca mais vai ser a mesma. Sabe aquelas coisas pequenas que a gente acha que não têm importância? De repente, viram um silêncio enorme. Você vai acordar e não vai mais sentir o cheiro do café que sua mãe fazia. Vai abrir a porta e não vai ter ninguém para perguntar se você dormiu bem. Vai chegar em casa e não vai ouvir a voz dela chamando pelo seu nome. Você vai querer ligar, mas não vai ter mais número para discar. Vai querer ouvir um conselho, mas não vai ter mais aquela voz calma ou firme para responder. Tudo que vai restar são lembranças. E o pior é que a gente só percebe o tamanho da falta quando o vazio já se instalou. É no dia da sua vitória, quando você queria contar primeiro para eles. É no dia da sua derrota, quando só um abraço deles traria paz. É nos momentos mais simples, como olhar para a cadeira vazia na mesa do almoço. A ausência deles cria um buraco que nada preenche. Você pode ter amigos, pode ter família, pode ter conquistas, mas aquela presença única, aquela sensação de lar, nunca mais volta. Por isso, enquanto há tempo, ame. Enquanto há tempo, fale. Enquanto há tempo, abrace. Porque depois só vai sobrar a saudade. E a saudade é um peso que não some nunca. Sabe por que você deve amar seus pais hoje, enquanto eles ainda estão vivos? Porque amanhã pode ser tarde demais. Quantas vezes você deixou de dizer "eu te amo" porque achou que era bobo? Quantas vezes segurou um abraço porque estava com pressa? Quantas vezes discutiu por coisas pequenas e depois esqueceu de pedir desculpas? A vida não espera. Ela não para a gente organizar os sentimentos. E quando a gente menos percebe, os dias se transformam em anos, e os anos levam embora as pessoas que mais nos amaram nesse mundo. Amar seus pais não significa que eles foram perfeitos. Eles erraram, falharam, muitas vezes nos machucaram. Mas ainda assim, eles foram aqueles que deram tudo de si, com o que tinham, do jeito que sabiam. E você sabe por quê? Porque no fundo, todo pai e toda mãe só querem ver o filho bem. Eles podem não ter dado riqueza, podem não ter dado tudo o que você queria, mas deram algo que ninguém mais vai dar: a vida e o melhor que conseguiram. Então não espere. Não espere o aniversário para dar um abraço. Não espere o dia das mães ou o dia dos pais para falar que ama. Não espere a saudade virar remorso. Seus pais estão vivos, então corra agora, depois desse vídeo, e diga o que precisa dizer. Dê o abraço que ficou guardado, peça desculpa se for preciso, ou apenas fique ali, do lado deles, em silêncio, porque isso já vale mais do que qualquer presente. Porque um dia você daria tudo para ter mais um minuto com eles. E quando esse dia chegar, só vai restar a lembrança do que você fez ou deixou de fazer. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, por favor, se inscreva no canal, ajude a levar essa mensagem a outras pessoas que precisam ouvir. Curte, compartilha com aquele seu irmão, seu amigo que está afastado dos pais. Faça isso, pois se ainda há tempo, há esperança.